querido rabino ortodoxo. O cara é chato, rapaz, mas... Não. O cara é meu amigo. Tô falando dele, o querido rabino Mirra Gamerman. O Mirra é cantor no YouTube também, né? Tá bombando aí no YouTube, né, Mirra? É judeu ortodoxo com destaque internacional. Ele utiliza os seus programas para trazer a cultura e informação, ensinando a língua hebraica de uma forma muito divertida. É autor de 5 álbuns com conhecimento global. O seu canal do YouTube acumula mais de 40 milhões de visualizações. Rapaz, Mirra, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tava com saudade de você. Você tava de mim? Fala a verdade, Mirra. Eu tô de bem com você, mesmo que você já me pôs na parede, antes de começar já me colocou na parede. É sempre um prazer estar aqui com você, na Rádio 102.9, agradecer o Bispo Samuel, e sempre a recepção aqui é maravilhosa. E espero que esse debate vai ser maravilhoso, independente se a gente concorda ou não concorda. Nós somos grandes irmãos, ainda mais depois do relato que você me falou hoje. Você viu coisa linda? É a mais linda do mundo, isso mostra que a nossa irmandade está acima de tudo. Acima de tudo. Bem-vindo, Mirra. Muito obrigado. Tá bom? Que bom te ter aqui. Olha, e eu vou apresentar ele também, que já chegou por aqui hoje, tá aí, mas peraí, deixa eu dar uma puladinha aqui. Aí, apresentar para vocês hoje aqui o pastor Ronaldo Vieira, é isso mesmo, pastor? Isso. Ronaldo Vieira é pastor da Igreja União Assembleiana Judaica Messiânica Plena Paz em Cristo. Rapaz, esse nome é grande. Autor em Ciência e Filosofia da Religião pela Universidade Federativa Cristocêntrica. Pós-graduado em hebraico, na cultura judaica, no grego, na exegese e na hermenêutica pela FATECamp. É, meu Deus do céu. E é professor e pesquisador na área bíblica. Meu amigo, autor de 12 livros, muito bem-vindo nesta manhã. Mais uma vez aqui, pastor Calixto, louvado seja o Eterno, a cada um de vocês, um bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. O Mirra, conhecendo hoje aqui de frente a frente. Pastor Joaquim, já se conhecemos. Estamos aqui de novo mais uma vez, o irmão Teles, né? Prazer estar com os irmãos. E vamos aí participar desse debate abençoado, né, pastor Calixto? É isso aí. Muito bem-vindo aqui à Rádio Mais FM. Apresentar para vocês aqui também o professor More, é isso mesmo? More Teles é professor com ampla vivência no ambiente judaico, tendo atuado 11 anos no movimento messiânico como líder e docente. Hoje, mais presente na igreja, continua ensinando as escrituras. Ele que também é autor de livros que abordam a teologia do Novo Testamento com base no direito judaico. É doutor honoris causa em filosofia cristã e filosofia judaica. Querido amigo, muito bem-vindo nessa manhã. Satisfação poder estar aqui com vocês, né? Esse espaço aqui é essencial para esse diálogo que nós vamos ter aqui, que vai envolver religião, cristianismo, judaísmo, a visão teológica do chamado Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, mais o Novo Testamento. Agradeço ao Bispo Samuel Ferreira por esse espaço aqui concedido, para a gente poder estar aqui dialogando. É uma satisfação conhecer aqui o pastor Ronaldo Vieira, o Rabino Mirra. Nós, em vez em quando, nós participamos das redes sociais dele também lá. Só conhecemos, né, pela internet e estamos aqui. O pastor Joaquim, satisfação. Um abraço de coração a todos os envolvidos nesse projeto aqui, nesse trabalho. Muito obrigado. Estamos voltando aqui a apresentar ele também, que é uma sumidade aqui na rádio, o querido pastor Joaquim de Andrade, é diretor executivo do CREA, do Centro Religioso de Estudo e Formações Apologéticas, é graduado em História, bacharel em Teologia pela Faculdade Batista, é pastor da Igreja Batista Ágape e também é escritor e professor de Teologia, Religiões Comparadas, Filosofia da Religião, e ele também ministra em diversos seminários, querido pastor Joaquim. Bem-vindo. Bom dia, pastor Calixto, bom dia, Rabino Misha, bom dia também, pastor Marcelo, pastor Ronaldo, bom dia a todos os nossos ouvintes aí do debate da Mais FM. Que alegria ter você aqui, com toda certeza teremos um excelente debate, onde as verdades de Deus serão esclarecidas aqui. Ok, muito obrigado. Volta para mim, vamos à enquete do programa de hoje, deixa eu ver como é que tá. A salvação vem apenas pela fé ou também por obediência à Torá? Agora parece que a coisa vai pegar. Vou repetir, vou perguntar de novo. A salvação vem apenas pela fé? Também por obediência à Torá?
E eu vou começar com ele, né? O famoso Mirra Gamerman. E aí, meu amigo Rabino Mirra Gamerman, como é que você vê isso? A fé vem, a salvação vem pela fé? Ou você acredita também que a obediência às leis da Torá podem fazer com que uma pessoa seja salva? Vai lá, companheiro. Antes de tudo, eu preciso dizer que não existe o conceito judaico salvação por fé. Tá. Salvação por fé é um conceito que nasce com o cristianismo. No judaísmo vai aparecer palavras como perdão, bênção, sucesso, por intermédio de obediência. Tá. Quando não tem obediência, pode-se acontecer o contrário. Deus disse também isso na Bíblia. Se obedeceres ou se observares. Salvação não existe porque a nossa obediência é mesmo se não vai ter salvação. Mesmo se Deus dizer para você, você não vai ser salvo, você tem que ter obediência. Essa é a visão judaica. Uhum. E é óbvio que aqui nesse debate eu vou fazer a defesa que sem a obediência não podemos chegar em nada. Veja, pessoal, você vai na rua, isso eu tive essa experiência 2 vezes essa semana, e você pergunta pro ateu, você tem fé? Ele vai dizer que tem fé. E ao mesmo tempo ele se diz ateu. Ele é capaz de dizer, eu sou ateu, mas eu tenho fé nas forças que tem aí, mas não acredito em nada, não sigo nada e tudo tal. Porque dizer que ter fé não quer dizer nada. A fé, ela se concretiza por intermédio de ações. E as ações são o cumprimento da Torá. Mais de 20 vezes aparece na Torá a obrigação de Lishmoa, Bekol Hashem, Lishmor et mitzotav, chukotav et torotav, cumprir os seus preceitos, seus hukim, mishpatim, mitzvot, mais de 20 vezes. Em nenhum lugar na Torá aparece, creia e você será salvo. Creia e está tudo bem na sua vida. Então, eu hoje estarei aqui para defender que é só com a obediência, não você é salvo. Você tem bênção na sua vida. Olha só, vou voltar aqui ao professor Moré para que também dê a sua opinião. 2 minutos, querido professor. E aí, a obediência vem a salvo cristão messiânico? Bom, eu sou de berço evangélico, minha mãe, ela era da igreja, meu pai não, né? Eu comecei a ter uma experiência, um relacionamento com Yeshua a partir dos meus 17 anos, uma fase bem complicada da minha vida. Foi quando eu conheci, né, Yeshua e comecei a ter experiências com ele e isso mudou a minha vida. Mas o senhor já era cristão ou não era cristão? Eu ia para a igreja porque minha mãe ia. Então, assim, aquela coisa de independência, de você ter um caminho próprio, uma identidade sua, isso começou a ser construído a partir dos meus 17 anos. Tá, eu volto com vocês, vou apresentar ele aqui, mas por que da minha pergunta? Porque parece que existe um divisor de águas aí e a gente não adianta querer aqui esconder isso. Existe um divisor de águas em Atos, capítulo de número 15, no primeiro concílio da igreja, ao qual os líderes da igreja cristã entendem de que nós não estamos mais presos ao judaísmo. Há um certo rompimento ali. Depois disso, tá aí o professor Marcelo, que eu vou apresentar ele está muito sério hoje, chegou atrasadíssimo ao programa. Mas não, que isso, Marcelo, tô brincando contigo. Mas também, uma outra questão aqui histórica é que a igreja começa a ser perseguida pelo Império Romano muito mais por uma questão jurídica do que qualquer outra coisa. Porque até, no entanto, se acreditava que o cristianismo era mais uma seita do judaísmo, como seriam os fariseus, os saduceus. Quando ela se declara uma nova religião e não um ramo do judaísmo, ela é considerada, então, como ilegal, porque ela não tem autoridade de Roma para existir. Então, por isso, também é perseguição. E agora, Marcelo? A igreja, parece que o que eu vejo, são alguns querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Nós vimos isso muito no ano de 1986. Tinha alguém aí que se declarava judeu, que não era judeu, que era baiano, que não era baiano, que era cearense, que botavam kippah e tal, e virou uma desgraça isso no meio da igreja. É o que eu quero saber de você, eu gostaria de saber. Por isso eu fiz a pergunta aos messianos. Se eram cristãos e se tornaram messiânicos, é porque parece então que o evangelho não era completo. Agora, se são messiânicos, porque conheceram a Cristo sem ter uma fé evangélica cristã antes,
Tudo bem. Quer dizer, tudo bem? Não, vou apresentar ele aqui, eu quero saber dele. Estou chamando já para briga mesmo. É o querido hebraísta, o senhor pastor Marcelo de Oliveira, que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, teólogo, hebraísta, pós-graduado no Antigo Testamento, doutor honoris causa em Teologia pela Faculdade Teológica de Antioquia Internacional, e ocupa a cadeira de número 17, né, na Academia de Letras do Brasil, e também é conferencista, escritor de mais de 15 livros, e além de tudo é meu amigo, querido pastor Marcelo. Só não é o Messias. Ainda bem. A salvação vem pela fé ou também pela obediência às leis da Torá? Bom dia a todos os participantes, a todos os ouvintes. Eu acredito que existe uma interpretação e uma leitura errada de passagens do chamado Novo Testamento quando se fala de fé. Logicamente, o Novo Testamento, as traduções aportuguesadas, né, falam de fé. O texto grego traz a expressão ali, pistel, que tem uma relação de confiança, né? Dentro do contexto bíblico, dentro do aspecto bíblico, principalmente dentro da mentalidade judaica, fé é emuná, é confiança, né? É algo baseado em um relacionamento que vai gerar uma experiência, né? Você, então, desenvolve essa confiança em Hashem. Então, quando a Bíblia fala de fé, na verdade, dentro de uma linguagem judaica, contextualizando ali os textos do chamado Novo Testamento, ela está falando de emuná. Toda a Bíblia está falando de emuná, e as cartas paulinas, principalmente, vão entrar dentro dessa esfera aí. E, obviamente, que o conceito de fé, emuná, na mentalidade judaica, ela não vai desobrigar, né, ou isentar um cristão de observar e de ter práticas de mandamentos, de mitzvot na sua vida. É claro que quando nós entendemos um pouquinho o direito judaico, existe hoje um conflito dentro entre segmento judaico, messiânico e cristianismo, onde há muitos messiânicos que entendem que os cristãos têm que praticar alguns mandamentos que são praticamente de exclusividade do povo judeu, por conta do pacto que foram feitos ali. E a lei judaica, ela desobriga, né, um estrangeiro de algumas práticas exclusivas. Então, mas isso não isenta, né, uma pessoa de praticar mandamento. Então, em suma, a emuná, para um cristão, ela não vai o isentar de responsabilidades em observar os princípios e os ditames da Torá. Olha, vou voltar aqui com o querido pastor Joaquim de Andrade. Eles estão dando as bases das suas crenças, que daqui a pouco nós voltamos e a coisa vai começar a esquentar. Querido pastor Joaquim, alguém pode ser salvo observando as leis da Torá? Ou o senhor acredita que a salvação vem por meio da fé? Bom, dentro do cristianismo, nós ensinamos que a salvação é por intermédio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então o cristão, ele não é salvo por aquilo que ele faz, ele é salvo por aquilo que Cristo fez por ele. Então nós procuramos guardar a palavra de Deus por fé, simplesmente por fé. Ninguém vai se justificar pelas obras da lei. Quem disse isso foi um judeu chamado apóstolo Paulo. Então, pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então, obras não salvam, obras não purificam, não regeneram. É até interessante, né? A gente vai ouvir aqui o ponto de vista do Rabino relacionado ao que ele crê, por exemplo, em relação à salvação. Já que, por exemplo, ele não crê que essa palavra seja válida para o judaísmo, então, que esperança existe dentro do judaísmo após a morte? Para ele, por exemplo, o senhor disse se existe uma esperança vindoura. É porque nós entendemos por salvação não apenas a libertação do pecado. Nós entendemos por salvação regeneração, nós entendemos por salvação o novo nascimento, nós entendemos por salvação a vida eterna com Cristo Jesus, a vida eterna com Deus. E aí, como é que fica essa questão? Deixou agora uma pergunta boa pro Rabino. Como é que é? Já eu volto com você, Mirra. Porque nós precisamos entender, né? Se há essa esperança. Porque parece que, segundo o cristianismo de Paulo, segundo o cristianismo desse homem que vem do judaísmo, ele diz o seguinte: se a nossa esperança se finda somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Querido professor Ronaldo, para suas considerações iniciais, 2 minutos. Bom, vamos lá, para não tomar muito esse tempo para a gente pegar esse debate bom.
Ainda bem que o Mirra tá aqui hoje, né, Mirra? Pra ficar a gente de frente aí. Então, olha que interessante. Existem algumas questões que eu acho que fogem um pouco, às vezes, do meado do nosso pensamento em relação do que é a salvação e o que é esse tipo de fé que está sendo dito. Por isso que hoje o debate em questão de se a salvação vem pela fé ou somente pelas obras, com a obediência, lógico que aqui na mesa eu vou colocar que é os dois, né? Nós temos a salvação, sim, pela fé, mas fé no quê? Em relação ao quê? E também pelas obras atribuída à obediência, à Torá e os mandamentos. Isso é muito óbvio. Se pegarmos as escrituras, o próprio Romanos, nós vamos buscar aí na carta, logo vamos começar a esse debate em relação a Romanos capítulo 3, de Paulo dizendo isso. A princípio, tudo começa pela obediência à Torá. Porque temos que entender que a salvação, a ligação da salvação, o que é a salvação? Salvação, que o Eterno diz, é o implantamento do seu reino, para que o homem adentre esse reino, viva com ele eternamente, e para ter essa eternidade e esse reino, tem que seguir o pacto. Qual que é o pacto que Deus fez? Lá com Abraão, desde Abraão. O pacto da aliança de expressar, através de um homem e as suas descendências, a todos os homens e as nações que só há um Deus e há um só reino. E para isso eles precisavam de uma ferramenta. E qual foi a ferramenta que Deus deu? Os mandamentos. A lei que foi dada a ele lá no monte, onde entregou a eles, o Monte Sinai, né, onde entregou os mandamentos, para que eles atribuíssem a obediência, conhecessem as ferramentas, usassem essa ferramenta para implantar o reino de Deus na terra e transmitir isso a todos os homens. Então, começa pela obediência à ferramenta necessária para implantar o reino e trazer quem é Deus ao ser humano. Só que como o homem não conseguia compreender e praticar da forma correta o mandamento, Deus precisou enviar alguém, que no caso cremos que é Yeshua, que pela fé nele nós entendemos realmente o que é os mandamentos para prosseguir com a salvação. Então, temos que ter a salvação pela fé, mas pela obra também. Mirra, eu queria perguntar ao senhor sobre essa pergunta do pastor Joaquim. Os judeus acreditam em uma vida eterna após morte? Não. Qual a concepção de vocês de salvação? Lógico, o senhor já disse que não há esse conceito dessa palavra dentro do judaísmo. Explica isso para nós, Mirra. Eu agradeço o pastor Joaquim, porque ele confirma o que eu venho lutando há muitos anos e pregando há muitos anos. Que o Novo Testamento, ele é contraditório à Torá. Porque a partir do momento que ele fala que a salvação vem pela fé, e em nenhum lugar da Torá consta que a salvação vem pela fé, isso demonstra que a Torá não anda de mãos dadas com o Novo Testamento. Veja, quem tem que responder a pergunta, professor Calixto? Na verdade, são cristãos. Como é possível que o pai do Mashiach, o rei Davi, quando ele vai orientar o seu filho, Salomão, lá em Reis 1, capítulo 2, qual é o discurso que ele faz? Vem cá, meu filho, você quer prosperar, você quer ter sucesso, você quer que o reinado perdure para sempre. E quando ele fala isso, ele está se referindo ao Mashiach também, porque ele é o pai do Mashiach. O que ele fala lá para o seu filho? Só existe o reinado eterno para quem cumpre a Torá de Moisés. Então, assim, eu nem sinto que, na verdade, está faltando alguma coisa para o judaísmo esclarecer. Nós queremos bênção na nossa vida. Nós queremos prosperar na nossa vida. A gente acredita que depois que esse corpo vai embora, a alma sobe. E tem vários níveis para a alma subir até de chegar próximo ao Criador. Isso só se dá com o cumprimento da Torá. Você pode ter fé e ser um ateu. Eu creio nesse Jesus, eu creio que ele é o Deus, eu creio que ele é o Messias, e você, no fundo, não crê em nada, porque você não demonstra isso através de ações. Na verdade, eu acho que eu volto. O cristão tem que me responder. Desculpa a palavra, mas eu gostaria de escutar a visão cristã. Como o pai do Mashiach, o rei Davi, na hora quando ele vai passar adiante o bastão do reinado, ele está ensinando para o seu filho que o reinado eterno só vai se dar pelo cumprimento da Torá. E não por nenhuma fé. E ele era profeta, ele poderia dizer, olha, daqui a 1000 anos vai aparecer um Jesus, não se preocupa, daqui a 1000 anos está resolvido. Não, ele não fala isso. Ele fala em cumprir a Torá para sempre. Sem isso, não tem como ter Messias, não tem como ter vida eterna. Mirra, deixa eu só tentar entender aqui um pouquinho do seguinte. Você disse que após a morte, o judaísmo acredita, a alma ela é eterna, mas ela não segue diretamente a Deus, como morreu-se o homem, segue-se o juízo. A carne volta ao pó que a deu e o espírito volta-se a Deus. É Correto. Isso que diz as Escrituras. Correto. Correto? Mas o senhor não acredita que ela vá diretamente.
O senhor acredita que existe graus juízo. de evolução depois da morte, Correto, graus de evolução para que se chegue até a Deus? correto. Você acredita quase num purgatório, então? Exato. O judaísmo acredita em purgatório. Então explique isso para nós. Assim, essa questão, essa coisa do inferno criado pela igreja, que se você não crê nesse que vai te salvar, você vai para o inferno, não existe no judaísmo. Para nós, se você não teve boas ações, não foi uma boa pessoa, lá em cima você vai passar por um tribunal, como qualquer pessoa que passa aqui por um tribunal, se ele fere as leis civis de uma nação, e lá vai ser julgado. Olha, ele teve mais boas ações, ele teve menos boas ações, ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E aí existem várias formas do juizado lá em cima decidir. A gente até acredita que ela pode reencarnar essa alma, a gente acredita Sim, eu nisso. sei isso. Ou ela pode não reencarnar e ela tem várias formas de limpar a alma dela das coisas erradas que ela fez. Ou por força própria, ou por força dos filhos que ela deixa aqui e fazem ações boas para elevar a alma do falecido. E é por isso que a prática judaica de quando uma pessoa falece, os filhos vão na sinagoga, fazem Kadish, acendem uma vela, fazem estudos especiais, principalmente de Mishnah, que é a mesma letra de Neshama, alma, porque a Mishnah mexe com a elevação da alma. E a gente acredita que cada um vai pagar pelo que fez de errado aqui, como é a vida aqui também. Então não existe essa coisa de salvação só por fé. Dizer que Mas salvação você por também não fé acredita em é condenação. sinônimo de ateísmo. Em condenação eterna você não acredita. Não. No Talmud existem alguns casos de condenação eterna. E por incrível que pareça, não é por falta de fé no Criador. Depois eu volto com É você. por bullying, lachonará, colocar um nickname, colocar Eu volto com você porque parece que o judaísmo está muito mais parecido com o que para nós chamamos de espiritismo do que de cristianismo. Pô, né? E aí os que são aqui messiânicos, inclusive eu vou começar já aqui fazendo uma pergunta aos messiânicos, que eu vou cutucar os senhores no seguinte: perguntar ao Ronaldo e perguntar ao More. Os senhores eram, como é que eu posso perguntar? O senhor era cristão e se tornou cristão messiânico? Não. Ou o senhor não era cristão e conheceu o evangelho, sei lá, se é assim que vocês vão dar essa nomenclatura, e se tornaram cristãos messiânicos? O senhor já era cristão, se tornou messiânico? Tá, vamos lá. A minha mãe, ela é judia, né? O meu avô, minha mãe, ela é judia. E seguimos a Ele tradição. judeu? Eu me já tinha perguntado, né, no outro debate sobre isso. Desculpa. É que eu não consegui ter Desculpa que eu respondido, não- né, no dia do desculpa. Ventura, a gente debatendo. Só que a parte do meu pai, eles eram católicos. Ainda, meu pai faleceu, mas a parte da família ainda é católica. E nós conhecemos um pouco do cristianismo na parte do catolicismo lá. Só que sempre tive o coração voltado à tradição judaica. Eu frequentei, até mesmo aqui próximo do centro de São Paulo, algumas sinagogas ortodoxas. Mas, quando eu conheci a Beit Meshir, que é a casa do Messias, que é chamado, que é a sinagoga judaica messiânica aqui no Bom Retiro, dali muitos anos, até hoje, há mais de 20 anos, a qual eu frequento e estou lá. E junto com outros irmãos nossos agora também lá no extremo leste, em Itaquá. Então, sou judeu. Porém, quando eu conheci muito a fundo a história de Yeshua, Mirra, eu comecei a ver que o parâmetro bate muito. É muito eloquente os ensinos, o caminho de Yeshua junto com a Torá. Infelizmente, nós temos os problemas aí dentro da teologia, mas eu entendo você. Mas eu sei que Jesus, ele segue, sim, os padrões para ser o Mashiach para nós aqui. Fazer a mesma pergunta ao professor Moré. O senhor era cristão e se tornou messiânico? Ou não, o senhor se tornou... Ainda bem. Marcelo, querido. Pastor Antônio Calixto, amigo de mais de 20 anos, Deus te abençoe. Bom te ver. Muito obrigado, perdão aqui a todos pelo atraso. Hoje eu tive que vir de Uber, né, a placa do meu carro, e demorei quase 1h10 para chegar Rapaz, aqui. que luta, né, Marcelo? Aqui tá tudo Trânsito travado aqui, pastor. por causa entendeu? final de ano também, né? Peço perdão ao Não, Senhor. que isso, você é uma sumidade aqui nessa rádio. Obrigado, querido. Cumprimentar o Mirra, cumprimentar o pastor Joaquim, cumprimentar o Ronaldo e o professor Teles, não é isso? Que alegria estar com vocês aqui. Bom, eu vejo com muita dificuldade a judaização da fé. São coisas que não combinam. Judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra coisa, né? Quando eu vejo igrejas ditas evangélicas colocando o shofar, um pastor colocando um talit e entrando com a Aaron HaKodesh dentro da igreja, é ressuscitar a lei e pisar na graça.
não é? Caramba, hoje eu vou concordar com o Marcelo. Não é por isso que ele tá do meu lado Não, hoje. não, como é que Hoje, é pela esse primeira negócio aí, vez na Marcelo, você história, eu vou falou? concordar com você, Marcelo. Não. Pela primeira Não, O Mirra já tá Já chamando adorei, uma briga. adorei! não, é verdade. Parabéns, Eu não concordo, eu dou vejo meu isso com tempo bons nisso. olhos, entendeu? Eu sou um amante da cultura judaica. Nós, o povo de Deus, os cristãos, amamos os judeus, mas importar ao cristianismo, com muito respeito, Mirra, os apetrechos da fé judaica, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o Novo Testamento, e é um retrocesso. É um retrocesso, é usar essa expressão que eu usei. É ressuscitar a lei e pisar na graça. É quando Yeshua disse em João 19:30, tetelestai, está consumado, todas as imagens, todos os antítipos do Antigo Testamento se cumpriram nele. Então, a partir do momento que nós temos essas coisas dentro dos ditos arraiais evangélicos, você não sabe se você está numa sinagoga, se você está, muito respeito, num centro espírita, ou se você está numa igreja. São coisas que não se coadunam, não se conectam, não é? Então, eu não defendo isso. Respeito quem defende. Esses dias foi um programa e outro programa evangélico, uma pergunta, Joaquim, olha, aqui na nossa igreja estão comemorando Yom Kippur. Eu quase que dei um salto na cadeira, porque o Yom Kippur, nos moldes da Bíblia, você tem que matar um boi, matar lá, tá certo, Joaquim? E fazer o boi correr no meio do povo. Não, aí já também não. Hã? Aí quem vai falar de Yom Kippur é quem sabe. Vai lá, Marcelo. Se for pra Até aí estava falando certo. Agora já começou, né? Aí Tava já começou a demorando. besteira, já começou a besteira, já. Vai lá, Marcelo, passa pro lado de cá, Marcelo. Sim. Tava demorando, né, pra gente discordar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado porque nós cristãos, né, Mirra não vai concordar, nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Yom Kippur aconteceu lá, quando ele disse tetelestai, e é assim que nós continuamos. Para finalizar, que eu cheguei atrasado, não posso falar muito, pastor Não, mas eu Calixto. tô lhe dando tempo, porque todo mundo já falou duas. Obrigado. Eu quero só usar esse tempo para mandar um abraço para dois amigos nossos aqui, inclusive do senhor pastor Osiel, né? Osiel Martins. Isso, que é presidente, né? Mas, um em grande abraço. Cosmópolis. Esses caras, pouca gente sabe, mas eu preciso falar isso aqui, não tendo debate. Mas você sabe que o pastor Osiel foi quem me encaminhou nos meus primeiros passos na fé. É mesmo? Quando Uau, eu não me sabia converti, disso. nós morávamos na mesma região. E ao me converter, já conheci o Osiel, mas de passagem, ao me converter, ele era o meu líder de mocidade. Uau, não sabia. E o Osiel foi quem me encaminhou. Tem um Meus carinho muito primeiros grande, viu? caminhos na fé. Pastor Osiel Martins, pastor Arlete, um grande abraço, amigo. Aham. Você sabe o quanto eu te amo. Então deixamos aqui um abraço para ele e também para o querido pastor Micael, que representa o bispo lá em Jaú, né? Presidente da Debras Glória a Jaú. Deus. Obrigado, Calixto. Grande Deus abraço abençoe. a todo o povo de Jaú. Olha, eu prometi aqui mandar um abraço a todo o povo lá de Roraima. Deus abençoe a vocês que têm Longe, hein? acompanhado a Rádio Mais. Também a todo o povo do Acre, um grande beijo. E também, logicamente, não posso esquecer ao povo de Pernambuco, da Paraíba, principalmente os nossos irmãos do sertão de Pernambuco. Deus abençoe a vocês, um grande abraço. Vou voltar com ele aqui, querido pastor Joaquim. Parece que as coisas começaram a se definir. E como é que você vê isso? E aí, Joaquim, dá para ter fé e ao mesmo tempo defender a guarda da lei? Porque se a lei salva, então você tem que guardar a lei. Como é que o senhor vê isso? O Mirra, eu até entendo a declaração dele. Ele é judeu, não conhece Jesus como Messias, né? Amém. Então, ele não pode dizer, eu estou salvo, como todos vão dizer aqui. Eu acredito que os judeus messiânicos também creem que estão salvos, ou não? Agora, eles colocaram a questão da observância da lei, Aí... que é salvo pela graça, pela fé, mas isso é complicado. Ronaldo e o professor Morer, eu acho muito complicado você colocar esse mas, né? Salvação e lei, salvação e a Torá é impossível, tanto para os judeus messiânicos como para também o judeu aqui, né? O judeu mesmo. Porque eu acho muito interessante, eu gosto muito de fazer essas pesquisas, porque os judeus não consideram os messiânicos como judeus. Correto. E, por outro lado, os cristãos Não considera os messiânicos como cristãos. Isso é muito complicado, né? Tá, entre a cruz e a espada, a gente O professor apanha dos dois Ronaldo, o professor Morer, né? É interessante até eles contando a história, que vieram de igrejas evangélicas, né? A família e tal. E por que essa questão de resgatar
a judaização do cristianismo. Quando você vai para os livros, principalmente as cartas de Paulo aos Gálatas, e aí você tem outras cartas que Paulo combate abertamente essa questão da judaização da igreja. Eu quero dizer para o Mirra Inclusive, existia um grupo, não era esse, chamado judaizantes, né? Que iam atrás de Paulo, quase despregando o que Paulo pregava, para que trouxesse os irmãos de volta à lei. Talvez seja esse o grande conflito mas aí lá de eu vou Atos aproveitar 15. e perguntar aqui para o Mirra, porque ele tenta ser um guardador da lei. Tá certo isso? A minha declaração? Você tenta ser Tento. ou você é um guardador da lei? Não, eu tento, porque guardador da lei, quem pode dizer que 100%? Você Todo mundo conhece é falho. alguém que guarda a lei? 100%? Não, Então, se alguém tropeçar num só mandamento, é culpado de quantos? por aquele mandamento. Não, Ou de não. todos. Jesus Não. disse isso. Mas eu não acredito em eu Jesus. sei que você não crê nele. Agora, Joaquim te chamou pra briga. É muito simples, a Torá não diz isso. Se eu profano o Shabat, não quer dizer que eu não preciso colocar o tefilim no dia Não, seguinte, mas você no domingo. sabe também que essa concepção, Mirra, não é só de Jesus. Você está falando de um dos maiores rabinos lá, que era Paulo, e ele diz também, se alguém tropeça em um mandamento, também... Mas Paulo aboliu a lei. Paulo abolia a lei. Não, é muito Paulo claro não que aboliu a Paulo... lei, É só né? você ler as cartas de Paulo. É impossível você casar o Paulo com a Torá. E sabe o que eu não entendo? Como judeu eu não entendo? Porque assim, se a lei foi abolida... Professor Marcelo tá me ouvindo, né? Sim, A lei foi abolida porque, na verdade, ela se consuma no Cordeiro, sim. que é Jesus. Isso. Então, se a lei se consuma no Cordeiro e não existe mais leis, igrejas não podem pegar dízimo, porque dízimo é um preceito judaico. Acabou. Jesus é o dízimo. A partir de agora... Mas o dízimo, Mirra, foi dado antes da lei. Abraão pagou o E o dízimo a Shabat também Melquisedeque foi dado antes da lei. Não, Mirra, Shabat responde também isso foi pra dado. nós. Shabat também foi dado antes da lei. Hã? Shabat também foi dado antes da lei. Deus falou que trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Portanto, ele quer que a gente descansa. Então, assim, o que vocês escolhem Mas o próprio a Eterno seguir ou trabalhou, não? né, É o que vale Mirra? a pena. É o que vale a pena. Mas Não, o não, próprio... mas aí eu te pergunto, Mirra, o Eterno trabalhou ou descansou? O Eterno descansou. Acontece que o humano, por ter mente ilimitada, ele acha assim, então ele descansou, então ele estava trabalhando e ele precisou dar uma paradinha. Aqui, os nossos termos de trabalho e descanso não é exatamente como funciona para o Criador. Tá, deixa eu só... Joaquim, completa e eu vou voltar aqui com o A Ronaldo. pergunta é, por que Deus deu a lei a Moisés, né? Sendo que ele sabia que eles não cumpririam a lei? Por quê? Foi feita uma acusação. Claro que eles saberiam que... Vamos fazer uma Como pergunta, assim? pastor Joaquim. Foi A lei foi feita dada uma para quê? Realmente, vamos entrar na questão Então, do debate desse assunto. Eu Da pergunto, salvação e a obra. Por que a lei foi A dada? lei foi dada se pra Deus quê? já sabia Qual é o que motivo eles de não Deus dar iriam lei? cumprir. Por quê? Deuteronômio capítulo Por quê? 4:16 diz bem claro que a lei é uma ferramenta onde dá sabedoria e conhecimento ao homem para que o homem viva, sobreviva na terra e prospere. Deuteronômio 4:16. Correto. Tanto que o povo de Israel é conhecido como povo ditoso de conhecimento e de sabedoria por qualquer nação quando tem essas leis e pratica. Dá para ver que a lei, ela não é uma lei natural, ela é sobrenatural. Porque dado o tempo daquela época que Deus deu uma lei que tecnologicamente usada hoje em dia ainda dá resultados e efeitos, isso não é natural. É uma lei sobrenatural. É só que esse texto que Sim. você tá Aí usando aí, viu, Ronaldo? Não tem sim, nada a ver deixa eu com só o que você terminar. falou, Não, tá? deixa eu só terminar Tá pra bom, você entender. deixa ele terminar Agora, e eu a vou dar questão pro é a pastor seguinte, Marcelo fazer o contraponto. A lei... Você tá falando o quê, Marcelo? Não tem nada a ver? Não, ele tá dizendo que Deuteronômio 4:16 tá falando da lei, ele não tá falando nada da Então lei. segura, deixa o Ronaldo completar e eu volto com você. Vai lá, Ronaldo. Quando Deus concede... Deuteronômio é bem claro, não é só capítulo 4, não. Você lê, o Mirra sabe muito bem disso. Não, você tem que citar o texto correto aqui, Ronaldo. 4:16 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. O que tá falando da lei aqui? Ah, sim. Eu não entendi. O versículo. Vamos pegar o versículo correto aqui, então. Ah. Deuteronômio capítulo 4. Vamos mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção por que Deus está falando. São vários. Varim Hafret. Não, Eu você tô vai do cara, ajudar tô- agora os messiânicos? É, Mira? não, eu vou sim, pegar fora. Isso, para lembrar a passagem. Não, o que ele tá parece certo. que agora juntou. O que ele tá Parece certo. que agora o Mirra vai abandonar a sinagoga também. Não. vai. Foi pra lá agora, Mirra? Não, Esse vai, debate vai, eu vou vai, ficar vai, mais do vai, lado Mirra. deles. Pode crer, pode crer. 4, versículo 6. Eu falei 16, mudou mas é o o 6. debate, o Mirra. Isso. Eu tenho uma notícia Deixa- aqui, vou falar aqui. O Mirra Gamerman acaba de se tornar judeu messiânico. Vamos lá. Não, vamos lá.
Deus me livre! Não fala assim, Mirra, não fala assim. Não, Você já tá com eu o vou- Marcelo agora, não, eu também. Eu vou explicar. Depois você vai me permitir por que eu vou explicar. Mas lógico que você é judeu A messiânico. tragédia Não, do judaísmo ó, messiânico. olha o Marcelo Depois você me dá, falando. se concede a Volte palavra. do- É uma tragédia isso, é uma tragédia. eu vou Você explicar. é messiânico, sim. Eu sou o verdadeiro messiânico. Anima min bemunash Sim. lema beviata mashiach Sim. bechol ve'afal pishet bamea im kol ze hakelo bechol eu acredito todos os dias na vida do Mashiach genuinamente. Então pronto, então você é messiânico. Você é messiânico. Eu sou o verdadeiro messiânico. Pronto, e eles Só tem também que são. aceitar o nome, Yeshua. Vai lá, vai lá, Não, vai lá. vamos lá, olha Peraí, só. Me conceder a pastor palavra, Ronaldo, eu vou te professor. dar, Olha mas lá, ó, Deuteronômio o texto 4, aqui, versículo 6 a deixa eu 8. ver. Deuteronômio 4, versículo 6. Eu falei 16 é 6. O pastor Marcelo consertou aqui, me ajudou. Obrigado. Deuteronômio 4, do versículo 6 a 8, tá? Vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês, quando ouvirem todos os estatutos e os mandamentos que eu tenho vos dado. Então, é nítido que as leis e os mandamentos de Deus não é apenas leis dadas natural como se fosse um ser humano. Deus dá uma lei sobrenatural que tornaria o homem sábio, de uma maneira tão inteligente que ela é a ferramenta de implantar o reino. Tanto que Tiago, lá no capítulo 2, o próprio Tiago vai usar esse termo, ele vai dizer o seguinte no versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso a sua fé pode te salvá-lo? Não vai te salvar se você não tiver o conhecimento dessa obra, dessa lei. Mas que é a peraí, ferramenta. pastor, mas quando o Tiago disse não, você vai... não, peraí, é só é uma interpretação pergunta de só. texto, Ronaldo. Não, É uma pergunta Você sabe só. muito Tiago bem. aí liga a verdadeira fé, ele começa falando de quem? E ele está falando de Abraão? Ele está falando da história. E Abraão, segundo E não Paulo... tinha lei, não teve de um Abraão. E o Abraão, segundo Paulo, lá na sua... Ele é quem, o Abraão? O Abraão são aqueles que são nascidos da fé. Abraão, Tá, mas fé então. no quê? É isso que é a questão que tem que entrar para entender. Então vai lá. Quando o Tiago está falando aqui, meus irmãos, que aproveita você ter fé se não tiver obras, por acaso a sua fé pode te salvar, a fé ela só teve um tempo intermediário, que Yeshua, que nós queremos que Jesus veio, para poder fazer o povo entender realmente como praticar a lei, da forma que os judeus não estavam tendo essa sabedoria. Eles não tinham, por isso que eles viviam pecando. Chamou o Mirra mesmo, falou. Perdão, Mirra. Não, mas já eu ia entendeu. eu vou fazer Já essa pergunta entendeu. direta. Não, ele agora chamou Tanto mesmo, que falou mesmo. Jesus vai falar com o jovem rico. O jovem rico pergunta, mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E fala, guarda os mandamentos. Jesus já está ensinando ali que eles acham que sabe como guardar, mas não sabe como guardar. Se soubesse, não viviam tropeçando e caindo e pecando. Para isso que Jesus teve que intervir. Eles guardam Jesus veio para 613 isso. mandamentos. Não, Quantos vocês ninguém guardam? guarda 600, nem Jesus guardou 613. Quantos vocês procuram A guardar? gente procura guardar todos os mandamentos que Deus ordenou. Tá, Começando aí, pelos mandamentos que são os 10 mandamentos. Sério, Tá. e como vocês põem tefilim? Como vocês põem tefilim todos os dias de manhã? Eu uso a tefilim? Não uso a tefilim. Normalmente mas- só em momentos das orações. Mas esse quando usamos é um versículo na sinagoga. da Torá, o kshartem leot aletchem, ve'ayu Lê o letotafot texto pra nós, beinechem. Mirra. Isso, Você traduz pra amarra- eles pra eles Você vai usarem amarrar o filactérios no seu braço. Aí Números 15. eu pergunto, como dá pra saber o que é um filactérios? É uma palavra maluca. Totafot, como você vai saber isso? Sabe como você vai saber isso? Pela mesma Torá que fala que Jesus não é Deus e não é Mashiach. Não. Então é assim, Então, o que você mesmo traz a Torá para rebater eles. E você sabe que a Torá é impossível de ser compreendida, senão pela própria Torá que fala que Jesus não é Mashiach. É isso que eu me E pego. aonde a Torá diz que Isso que eu ia te Jesus não é o perguntar, mas Mashiach? A Torá em nenhum lugar oral, escreveu sobre Ademir. Mashiach, Jesus. Escreveu só sobre Mashiach. Por isso que judeus esperam o Mashiach. Eu não sou anti-messiânico, no sentido que eu não espero o Mashiach. Eu espero o Mashiach, só que eu não aponto o meu dedo para um Mashiach. Ainda mais por se tratar de um Mashiach que aboliu a lei. Agora é o seguinte, cá entre nós. Quantos registros de Jesus nós temos nesse mundo se não é o Novo Testamento? Só o Novo Testamento. Eu não tenho historiadores que possam dizer pra mim o que foi Jesus. Os primeiros... Você tá falando de fontes externas que não fala de Lógico que tem, Mirra. Opa, Mirra. 40 Aí não, Opa, Mirra. Aí você Mirra. tá... Aí você chutou o pau da barraca, Mirra. Ô, Mirra, eu te respeito como um grande sábio. aonde Aí tem- você foi raso demais. Então vamos lá, onde tem um historiador que conta a vida de Jesus? Flávio fora Joséfo, Mirra. A Flávio Joséfo nem viu Jesus. Flávio Da Joséfo... época de Jesus, é você que é historiador de Jesus. Claro que sim, e vocês com o historiador, ele traz Tácito, um fato Mirra. Filho de histórico. O Alexandria. Filho de historiador... Alexandria, Outra coisa. Mirra. Não, peraí, Mirra. O historiador precisa ver ou o historiador precisa contar os fatos? Ele precisa contar, mas um historiador ele tem que falar com procedência. Não, aí é Senão, eu biógrafo, também sou não é historiador. historiador, é Então, eu também- biógrafo. E outra coisa sobre Flávio Joséfo. O que você tem, Marcelo, de Flávio Joséfo na sua mão
é totalmente violado, que nem o seu Novo Testamento que você fala que é Septuaginta. E eu vou explicar por Mas quê. esse é seu problema. Não, não é Tudo meu que problema. contrapõe você, querido, Não, eu você tô- diz que é violação.